Ainda dá para o Max Verstappen ser campeão em 2025? Voltamos àquela clássica pergunta, pelo menos dessa temporada. Nós temos, claro, uma atualização na tabela do campeonato e vamos medir também aqui o impacto que foi a desclassificação dupla da McLaren, não só na corrida, como também nas próximas 2 corridas e uma sprint. Além disso, temos também que falar do Antonelli, temos também que falar sobre como vai ficar a situação interna da McLaren, já que ela vai ter que escolher o primeiro piloto agora. E se ela não fizer isso e não priorizar o piloto certo, a situação não vai ficar bem para nenhum dos lados. E também algumas outras coisas que vocês mandaram lá na aba da comunidade. Eu fiz aquele clássico post pedindo para que vocês mandassem comentários e cá estou aqui para responder ou comentar sobre eles, tá? Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. Então me siga para ver mais vídeos assim e nessa semana terá vídeo todo dia, tá? Então já inscreva para ver mais vídeos meus aqui. Mas bem, sem mais enrolações nessa introdução, vamos à primeira pergunta. Cara, me indica uma loja para comprar garrafa térmica e uma mochila do meu time? Olha só que pergunta incrível, porque eu sei exatamente quem te indicar. A melhor loja que tem, a GoCase, que agora está no mês bem especial, que era o mês da Go Black, em que tem muito desconto por lá, tá? Então vai lá conferir, te garanto que vai ter tudo que você precisa por lá. Tem garrafa térmica, coisa para pet, capinha de celular, que é o principal por lá. Tem também mochila do seu time, tem bolsa, tem tudo. Tem coisa para presente, para vocês mandarem para sua namorada, para o seu namorado, para sua mãe, para o seu pai, para sua tia. Tem tudo por lá, tá? E usando o cupom F nas compras acima de R$ 99, você ganha ainda mais desconto lá antes, né, de você pagar. Então, vai lá aproveitar a Go Black na GoCase antes que acabe, hein? Antes que esse período de super descontos na GoCase acabe. Então vai lá, vai aproveitar, use meu cupom e tem tudo que você precisa lá, tá? Que pergunta boa, né? Que pergunta boa para esse vídeo. Fernando, qual foi o impacto exato da desclassificação dos pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, no resultado final do GP de Las Vegas e na classificação do campeonato mundial de Fórmula 1? Uma pergunta complexa, uma pergunta bem grande, mas a resposta é até simples. Vamos lá. Os dois pilotos chegaram em segundo, no caso do Lando, e quarto no lugar do Piastri. Nesse último, por causa de uma punição que o Antonelli tinha pago, né? No caso, a posição dele de chegada era a papo de P15, P5 no caso. E bem, um tinha marcado 18 pontos, o outro tinha marcado 12 pontos. Só que, como você consegue perceber, eles foram desclassificados, ou seja, zeraram. E aí, vai numa questão bem importante. O Lando tinha colocado uma distância muito grande em relação ao Max logo após a corrida, porque mesmo perdendo o GP, ele ainda tinha uns 40 pontos de vantagem. E agora acho que é 24, mas tinha 42 pontos de vantagem para 2 corridas, então ele era praticamente o campeão. Ele era o virtual campeão. Só o Piastri conseguiria tirá-lo daquela posição, mas o Piastri está indo de mal a pior. Ele não consegue marcar um pódio desde antes do GP de Baku, por exemplo. E qual que é o impacto? Na corrida foi basicamente esse. O Antonelli subiu para marcar o pódio, o Russell subiu mais uma posição também, saiu de terceiro para segundo e ficou só por isso mesmo. Agora no campeonato a coisa obviamente mudou muito, porque se antes o Max tinha como principal objetivo após a corrida tentar ultrapassar o Oscar Piastri, já que 42 pontos pro Lando eram bem difíceis de serem recuperados, agora ele consegue ver o Lando mais perto e pode tentar sim ultrapassá-lo. E aí entra uma questão bem importante. A corrida sprint do Qatar vai ser importantíssima, porque uma vitória do Max e, sei lá, se o Max colocar 2 ou 3 carros na frente do Lando, por exemplo, isso pode ser bem interessante para ele, porque nas outras 2 corridas essa distância pode diminuir 2 ou 3 pontos e aí ele pode acabar dependendo apenas dele e das Mercedes, por exemplo. E também tem um outro cenário que é o seguinte: agora o Oscar Piastri está empatado em pontos com o Max Verstappen, 366 para ambos, enquanto o Lando tem 390. É muita loucura imaginar que o Piastri pode ajudar o Verstappen a ser campeão do mundo? Por quê? Ele já não tinha a prioridade da equipe, pelo menos da metade para o final a equipe começou a deixar o Piastri um pouco de lado. O Piastri sentiu a pressão, o Piastri não vai conseguir mais ser campeão do mundo nesse atual cenário, porque do ponto de vista mental, do ponto de vista de confiança, é mais fácil o Verstappen virar o campeonato do que o Lando, embora eles estejam empatados e embora o Piastri tenha um carro desde o início da temporada melhor, porém agora já está um pouco mais equiparado. Então, o Max vai precisar de pelo menos uns 2 ou 3 carros
entre ele e o Lando, desde que ele vença todas as corridas. Então é loucura imaginar que o Piastri pode ajudar sem querer o Lando a perder esse título, ou ajudar o Max a ganhar esse título. Não é loucura. Não é loucura. Porque vai que o Piastri resolve se vingar da própria equipe agora. É possível. É possível. Ele pode usar isso como argumento de ainda tô tentando ser campeão, quando na verdade ele só quer impedir que o Lando consiga o título. Vai que, né? Vai que. Não sei o que tá passando na cabeça do Piastri, mas é uma linha de raciocínio pra gente analisar depois. Tenho duas perguntas. O que o público geral vai pensar se a McLaren resolver definir um piloto agora para lutar pelo título? Eu acho que é a coisa mais óbvia que ela já deveria ter feito há um certo tempo. Quando ela percebeu que o Piastri estava nessa situação, já deveria ter priorizado o piloto. However, ela nem precisou fazer essa prioridade. Vamos dizer que a seleção natural da pista acabou fazendo por si. Porque o Piastri não vai ao pódio há muito tempo. E o Lando está conseguindo reverter essa vantagem. E é uma coisa que a gente não fala, até tem uma pergunta sobre isso aqui que eu selecionei. A gente não está falando da virada pessoal do Lando no campeonato. A gente está subestimando muito isso, mas enfim. E a segunda pergunta é, caso essa definição óbvia pelo Norris for confirmada, o que o público em geral vai pensar caso acertem o carro do Piastri e ele tenha uma evolução? Aí o pessoal vai ter que criar outras teorias, porque a teoria mais forte agora é que a McLaren está sabotando o Piastri. Se o Piastri conseguir superar o Norris, eu quero muito saber o que as pessoas vão falar. Eu acho que a culpa vai cair mais sobre o Norris do que sobre a equipe. Eu acho que o único piloto que tem a chance de salvar a imagem da McLaren nesse ano é o Lando. Se o Piastri virar a ordem, né, dos carros na pista no final do ano, a McLaren vai ser colocada num posto assim, de equipe que tem o melhor carro dominante e conseguiu perder o campeonato de pilotos da maneira mais fácil da história. Aqui, ó, hora de ver se o psicológico do Lando evoluiu realmente ou era algo momentâneo, ainda está na mão dele. E tem uma coisa que a gente não fala do Lando é que se a situação do Piastri está pior, imagina se fosse ele o piloto que tivesse um problema no carro, justamente naquele GP da Holanda. O Lando estava marcando muitos pontos e o carro parou de funcionar perto do final da corrida. Ele teve um déficit muito grande no campeonato e todo mundo achou que tinha acabado. Mas aí ele conseguiu ele virou o campeonato e botou 24 pontos de vantagem, no mínimo, para o seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. E pouca gente fala disso. Muita gente fala que o Lando vai ser o pior campeão que a Fórmula 1 já viu, o campeão menos merecedor que a Fórmula 1 já teve, mas muita gente está esquecendo de falar sobre a virada que o Lando teve no campeonato. Isso é uma coisa que merece até um vídeo à parte, mas da mesma forma como o Piastri está em baixa, a forma como o Lando conseguiu subir no campeonato depois daquele revés na Holanda é algo bem importante. Se fosse qualquer outro piloto, tava todo mundo falando, poxa, aí ó, a importância do mental do campeão, da mentalidade do campeão. Vocês acham que essa virada do Lando também não é a mentalidade de campeão? Porque ele focou na pista e virou o campeonato. Mas bem, de fato o campeonato está na mão dele ainda. E não acho que o que aconteceu em Las Vegas a culpa é dele, porque não foi, a culpa foi da equipe, que deixou o carro baixo demais. E muita gente tem que dar nome aos bois, né? A culpada da desclassificação foi a equipe, não foi o Lando, porque o Lando na pista fez o trabalho dele, perdeu a primeira posição pro Verstappen, perdeu, mas ele estava diminuindo a vantagem, recuperou, ficou em segundo, tava tudo bem, eram 42 pontos, agora são só 24, culpa da equipe. Agora só um refresco aqui no assunto McLaren, por que ninguém tá falando do Antonelli? Eu não vou pesquisar se é permitido dióxido de titânio na comida lá em Las Vegas, mas o senhor Antonelli, em termos de evolução com o carro, ele conseguiu uma evolução tardia, porém está sendo um pouco mais progressiva. Porque o Antonelli, se antes ficava muito atrás do George Russell quando ele estava chegando, agora ele e o Russell estão cada vez mais perto do outro. Na classificação nem tanto, eu acho, mas na corrida principalmente. O ritmo de corrida do Antonelli é muito bom. E isso foi uma coisa que a gente viu também na Fórmula 2. Ele começou mal, começou capengando, e logo depois pegou o jeito e começou a despontar um pouco. Então, o Kimi Antonelli, o Berman, de vez em quando, alguns pilotos que estão na Fórmula 2, nem sempre a tabela ela descreve exatamente o que são os pilotos. E no caso de Oliver e no caso de Berman, são os pilotos que estão evoluindo na Fórmula 1 depois que chegaram. Muita gente questionou, mas o que a gente vê na pista são coisas que mostram que o futuro da Fórmula 1 está muito bem guardado. Com Antonelli, com Berman, com Bortoleto, com Hadjar. É uma coisa que a gente deve abordar num vídeo aqui no canal logo depois. Um vídeo mais só para isso. However,
Sim, temos que falar mais do Antonelli, porque no ano que vem a Mercedes tem tudo para ter o melhor carro, e não se surpreendam se o Antonelli começar a ser o ponteiro. Não se surpreendam. E aqui a pergunta derradeira: você acha que ainda dá para o Verstappen ser campeão? De possibilidade, é possível. São 24 pontos, dá para tirar, depende de uma pipocada da McLaren que já está acontecendo, depende de muitos fatores. Eu ainda acho que agora, como bom engenheiro de obra pronta que eu sou, que o Lando ainda vai ser o campeão. Porque em Las Vegas a culpa não foi dele. Não foi dele. E ele conseguiu fazer um bom trabalho, conseguiu administrar a vantagem que ele tinha. Eu ainda acho que o Lando vai ser o campeão de 2025, por causa da vantagem que ele tem agora. Dito isso, se o Lando, por exemplo, abandonar o GP sprint lá no Qatar e o Verstappen vencer, ou o Verstappen chegar em segundo, daí pra frente é mano a mano com todo mundo. Daí pra frente é disputa na pista real e os pilotos vão dar tudo de si para ganhar esse campeonato. Tudo vai depender dessa corrida sprint. Tudo vai decorrer do GP do Qatar. Se o Lando marcar 2 pontos além do Verstappen, acabou a chance de título no final de semana do Qatar. Então o Max tem que chegar o máximo possível na frente do Lando e botar uns carros na frente entre eles. O que não acontece no Qatar, por exemplo, ou no Las Vegas, por exemplo. Ainda dá? Ainda dá. Mas é difícil. Depende que a McLaren pipoque muito, o que não é impossível, né, dado o que está acontecendo. Ainda dá, mas eu acho que vai acabar com o Lando de todo jeito. E senhores, esse foi o vídeo aqui no canal. Quero saber suas opiniões, quero saber se vocês concordam ou discordam de mim. Comentem aqui embaixo. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de comprar no GoKids também. Mas assim, de se inscrever aqui no canal, de clicar no like para ajudar esse vídeo na divulgação. E eu vejo vocês amanhã num próximo vídeo, tá? Até mais.